Ela estava na porta de casa com a barriga de grávida, chorando na chuva, enquanto o marido milionário gritava que nunca mais queria vê-la. 7 anos depois, ela desceu de um jato particular com 4 crianças lindas e um novo homem ao lado. E o ex-marido descobriu a verdade mais dolorosa da vida dele. Bruna empurrou a porta do escritório com as mãos tremendo. O envelope estava quente na palma da mão dela, como se pegasse fogo. Paulo nem levantou os olhos dos papéis na mesa. Paulo, preciso falar com você. Estou ocupado, Bruna. Ela se aproximou devagar, o coração batendo tão forte que dava para ouvir. Paulo, estou grávida. A caneta parou no ar. Paulo ficou imóvel, como uma estátua. O silêncio cortou o ar do escritório como uma lâmina afiada. O quê? Grávida. De 2 meses. Paulo largou a caneta e se recostou na cadeira, olhando para Bruna como se ela fosse uma estranha. 2 meses. Sim, fiz 3 testes. 2 meses atrás eu estava em Recife. 3 semanas fora. Bruna sentiu o sangue gelar nas veias. Paulo, o que você está querendo dizer? Não estou querendo dizer nada. Só lembrando dos fatos. Os fatos são que estou grávida do meu marido. Paulo se levantou da cadeira e foi até a janela. Ficou lá, de costas para ela, sem dizer nada. Bruna sentiu as pernas bambas. Paulo, fala alguma coisa. Quanto você quer? A pergunta saiu tão fria que Bruna teve que se apoiar na mesa. Como assim? Quanto quer para sumir da minha vida? Paulo! Bruna gritou incrédula. Como você pode falar uma coisa dessas? Ele se virou devagar. Os olhos dele estavam duros, sem vida. Você acha que eu nasci ontem, Bruna? Eu acho que você enlouqueceu. Filha de faxineira casa com um milionário. 15 meses depois aparece grávida. Coincidência? Bruna sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Coincidência? Paulo, eu te amo. Você ama meu dinheiro. Eu te amo! Bruna gritou, as lágrimas descendo, queimando o rosto. Como você pode dizer isso? Paulo abriu a gaveta da mesa e tirou uma pasta. Jogou na frente dela. Porque eu descobri quem você realmente é. Bruna olhou para a pasta sem entender. O que é isso? Investigação particular. O mundo desabou. Você mandou me investigar? E descobri coisas muito interessantes sobre você e o Gabriel. Gabriel? Bruna arregalou os olhos. Paulo, ele é contador da minha mãe. Contador que leva você para jantar romântico. Paulo abriu a pasta e mostrou as fotos. Bruna viu ela mesma conversando com Gabriel numa mesa de restaurante. O ângulo fazia parecer íntimo. Isso é mentira! Minha mãe estava junto. Não vejo sua mãe nas fotos. Ela foi ao banheiro. Paulo, isso é uma armação. Armação é você fingir que me ama há 1 ano e meio. Bruna pegou as fotos com as mãos, tremendo tanto que quase rasgou. Paulo, eu juro por Deus, nunca te traí. Nunca! Para de mentir na minha cara. Eu não estou mentindo. Bruna estava desesperada. Esse bebê é seu, só pode ser seu. Paulo bateu a mão na mesa com tanta força que Bruna pulou de susto. Chega de teatro. Não é teatro. Paulo me olha nos olhos. Eu estou olhando e vejo uma mentirosa. Bruna sentiu as pernas falharem. Teve que se agarrar na cadeira para não cair. Paulo, por favor. O casamento acabou. Quero você fora da minha casa hoje. Paulo, pelo amor de Deus, estou grávida. Para onde vou? Para a casa do Gabriel. Tenho certeza que ele está esperando. Eu nunca tive nada com Gabriel. Paulo foi até a porta e abriu. Segurança! 2 homens apareceram na porta. Bruna olhou para eles e depois para Paulo sem acreditar. Escoltem minha ex-esposa até o estacionamento. Paulo, você não pode fazer isso comigo. Posso e estou fazendo. E se essa criança for minha, você vai ter que provar. Se não for, some da minha vida. Bruna foi caminhando devagar até a porta, as lágrimas caindo sem parar. Um dia você vai descobrir a verdade, Paulo. E vai ser tarde demais. A única verdade é que me casei com uma oportunista. No elevador, Bruna colocou a mão na barriga e sussurrou. Não se preocupa, meu amor. A mamãe vai cuidar de você. Quando chegou no apartamento, as empregadas já tinham colocado tudo dela em malas. 15 meses de casamento em 4 malas. A senhora tem 1 hora, a governanta disse sem olhar nos olhos dela. Bruna pegou só o essencial. Deixou as joias, os vestidos caros, os sapatos importados.
Não queria nada que Paulo pudesse usar contra ela. Quando desceu para o estacionamento, estava chovendo. Uma chuva fina que gelava até os ossos. Bruna colocou as malas no táxi e olhou uma última vez para o prédio. Para onde, senhora? Bruna respirou fundo. Para a rodoviária. Durante o trajeto, ela pensou em como tudo tinha desmoronado tão rápido. Como o homem que dizia que ela era o amor da vida dele tinha virado um estranho cruel. Na rodoviária, Bruna comprou uma passagem para São Paulo. Tinha uma tia lá que talvez pudesse ajudar. Enquanto esperava o ônibus, ligou para Gabriel. Gabriel, sou eu. Bruna, conseguiu explicar para o Paulo sobre as fotos? Não conseguiu. Ele não quer ouvir. Gabriel, alguém armou isso. Você acha? Tenho certeza. Alguém queria destruir meu casamento. Cuida da minha mãe para mim? Não conta que Paulo me expulsou. Claro. E você? Vai ficar bem? Bruna olhou o movimento da rodoviária. Gente chegando, gente partindo. Cada um com sua dor. Vou ficar. Não tenho escolha. Estou grávida. No ônibus, Bruna escolheu um lugar na janela. São Paulo estava longe. 8 horas para pensar, para planejar o resto da vida. Colocou a mão na barriga e fez uma promessa. Um dia a gente volta, meu amor. Volta para mostrar para todo mundo quem nós somos de verdade. A chuva batia no vidro do ônibus. Mas Bruna tinha parado de chorar. Não era mais a menina ingênua que acreditava em final feliz. Era uma mulher grávida, sozinha, com tudo para provar. Paulo Henrique Moreira tinha acabado de cometer o maior erro da vida dele. E um dia ele ia descobrir isso. Quando o ônibus saiu da cidade, Bruna não olhou para trás. Não ia olhar para trás nunca mais. Daquele dia em diante, só olharia para frente. Para o futuro que ia construir para ela e para o bebê. Um futuro onde Paulo ia se arrepender pelo resto da vida do que tinha feito naquele dia chuvoso de dezembro. Bruna desceu do ônibus em São Paulo, com as pernas inchadas e a barriga doendo. 8 horas de viagem tinham sido tortura pura. A cidade gigante a engoliu assim que pisou na rodoviária. Gente correndo para todos os lados, barulho ensurdecedor, cheiro de fumaça. A tia Marlene morava num apartamento minúsculo no Capão Redondo. Quando abriu a porta e viu Bruna parada ali com as malas, quase desmaiou. Menina, o que aconteceu? Tia, posso ficar uns dias aqui? Só até me organizar. Marlene puxou Bruna para dentro. Claro que pode, mas conta o que houve. Cadê o Paulo? Bruna desabou no sofá velho e começou a chorar. Ele me expulsou de casa, tia. Disse que estou grávida de outro homem. Como assim? Marlene gritou indignada. Que filho da mãe é esse? Ele viu umas fotos minhas com Gabriel e achou que estou traindo ele. Gabriel? O contador da sua mãe? Sim. Alguém armou tudo, tia. Alguém tirou foto quando mamãe foi ao banheiro. Marlene balançou a cabeça revoltada. Rico é tudo igual. Acha que pobre só quer dar golpe? Naquela noite, Bruna mal conseguiu dormir. O sofá era desconfortável e a barriga pesava. Ela ficou acordada pensando no bebê, imaginando como seria criar uma criança sozinha numa cidade que não conhecia. De manhã, Marlene acordou ela cedo. Bruna, levanta. Vamos no posto de saúde. Para quê? Para fazer pré-natal direito e descobrir se está tudo bem com o bebê. No posto, depois de 2 horas de fila, Bruna finalmente foi atendida. A médica era uma mulher jovem, de olhos gentis. Quantos meses você tem? 2,5. A doutora fez o ultrassom e franziu a testa. Bruna, preciso te contar uma coisa. O coração de Bruna disparou. Aconteceu alguma coisa com o bebê? Não é um bebê. São 4. O mundo parou. Como assim? Você está grávida de quadrigêmeos. 4 bebês. Bruna sentiu a cabeça rodando. Não é possível. É sim. Olha aqui no ultrassom. 1, 2, 3, 4 corações batendo. Bruna começou a chorar desesperadamente. Meu Deus, como vou criar 4 crianças sozinha? A médica segurou a mão dela. Calma, vamos fazer tudo certinho. Mas você vai precisar de muito cuidado. Gravidez de quadrigêmeos é delicada. Quando saiu do posto, Bruna estava em choque. 4 bebês. 4. Como ia sustentar 4 crianças, sem emprego, sem dinheiro, sem nada? Tia, preciso arranjar trabalho urgente.
Bruna, você está grávida de 4. Não pode fazer esforço. Não tenho escolha. Não posso ficar dependendo de você para sempre. Marlene suspirou. Minha vizinha trabalha numa fábrica de roupas. Talvez ela consiga alguma coisa para você. No dia seguinte, Bruna conseguiu emprego numa confecção no centro da cidade. O trabalho era pesado, em pé o dia todo, costurando peças sem parar. O salário era baixo, mal dava para ajudar nas despesas da tia. Mas Bruna não reclamou. Acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus, trabalhava 12 horas e voltava morta de cansaço. A barriga crescia rápido e as dores nas costas eram terríveis. Menina, você vai se matar trabalhando assim, Marlene dizia toda noite. Não tenho escolha, tia. Preciso juntar dinheiro para quando os bebês nascerem. No 5º mês de gravidez, Bruna desmaiou na fábrica. Acordou no hospital com a médica do posto olhando para ela preocupada. Bruna, você não pode mais trabalhar. Está com pressão alta e os bebês estão em risco. A doutora, se eu não trabalhar, como vou me sustentar? Existe auxílio para gestante de risco. Vou te ajudar a conseguir. Bruna passou os últimos meses da gravidez em repouso absoluto. O auxílio mal dava para comer, mas era melhor que nada. Ela aproveitava o tempo livre para sonhar com os bebês, para imaginar como seria segurá-los no colo. Aos 7 meses e meio, as contrações começaram. Marlene correu com ela para o hospital público. O parto foi uma luta de 15 horas, com Bruna gritando de dor, sozinha, sem ninguém para segurar a mão dela. Os bebês estão vindo! A enfermeira gritou. Um por um, 4 pequeninos chegaram ao mundo. 3 meninas e 1 menino. Prematuros, frágeis, mas vivos. Bruna chorou quando viu eles pela primeira vez. São perfeitos, ela sussurrou. Mas a alegria durou pouco. Os bebês precisaram ficar na UTI neonatal por 2 meses. Bruna passava o dia todo no hospital, vendo eles através do vidro, sem poder tocar, sem poder amamentar. Quando eles vão para casa? Bruna perguntava todo dia. Quando estiverem mais fortes, os médicos respondiam. Foram os 2 meses mais longos da vida dela. Marlene vendia doce na rua para ajudar com as despesas. Bruna fazia faxina de madrugada em escritórios para juntar dinheiro para quando os bebês saíssem. Finalmente, chegou o dia. 4 bebês pequeninos, mas saudáveis, foram para casa. Bruna os chamou de Sofia, Helena, Marina e Miguel. Por que Miguel? Marlene perguntou. Para lembrar que eles têm pai, mesmo que o pai não queira saber deles. A vida com quadrigêmeos era um inferno. Bruna não dormia, não comia direito, não tinha 1 minuto de paz. Quando um parava de chorar, o outro começava. Quando conseguia amamentar um, os outros 3 berravam de fome. Não dá mais, tia. Vou enlouquecer. Calma, menina. Vai dar tudo certo. Mas parecia que não ia dar certo nunca. Bruna estava no fim da linha quando aconteceu algo que mudou tudo. Era uma manhã de domingo. Bruna estava no parque com os bebês, tentando tomar um pouco de ar, quando uma mulher elegante se aproximou. Desculpa, mas não pude deixar de notar. Você tem quadrigêmeos? Tenho, Bruna respondeu cansada. Meu nome é Helena Rodrigues, sou empresária. E você parece uma mulher muito forte. Bruna olhou para a mulher, desconfiada. Por quê? Porque criar 4 bebês sozinha não é para qualquer uma. Você tem uma força que a maioria das pessoas não tem. Força não paga conta, senhora. Helena sorriu. E se eu te dissesse que existe uma forma de transformar essa força em dinheiro? Eu diria que não acredito em milagre. Não é milagre, é trabalho. Trabalho inteligente. Helena explicou que tinha uma empresa de cosméticos e estava procurando alguém para representar a marca nas redes sociais. Mães guerreiras vendem. Histórias de superação vendem. Eu não entendo nada de cosmético, mas entende de luta, e isso é mais importante. Bruna olhou para os 4 bebês dormindo no carrinho. 4 bocas para alimentar, 4 futuros para garantir. O que eu preciso fazer? Primeiro, conta sua história. Sem mentir, sem enfeitar. Conta como é ser mãe de quadrigêmeos, as dificuldades, as alegrias. As mulheres vão se identificar. E depois? Depois a gente vê o que acontece. Mas te garanto uma coisa. Você tem potencial para ir muito longe. Bruna aceitou. Não tinha nada a perder mesmo. Helena a ajudou a fazer os primeiros vídeos, contando sua história,
mostrando a rotina com os bebês. Para surpresa de Bruna, os vídeos viralizaram. Mulheres do Brasil inteiro começaram a seguir ela, a comentar, a se identificar com a luta dela. Você é uma inspiração, escreviam. Me dá força para lutar pelos meus filhos. Quero ser forte como você. Em 6 meses, Bruna tinha 500 mil de seguidores. As vendas dos cosméticos dispararam. Helena estava impressionada. Bruna, você nasceu para isso, para inspirar pessoas. Eu só estou sendo eu mesma. E é por isso que funciona. Você é autêntica. Com o dinheiro que começou a ganhar, Bruna saiu da casa da tia e alugou um apartamento pequeno, mas só dela. Comprou berços novos para os bebês, roupinhas bonitas, brinquedos. Agora sim estamos em casa, ela disse para as crianças. Mas Helena tinha planos maiores. Bruna, e se a gente criasse nossa própria marca de cosméticos? Nossa, sociedade. 50% para cada uma. Você seria o rosto da marca. Eu cuidaria da parte empresarial. Bruna pensou nas 4 crianças brincando no chão do apartamento. Pensou em Paulo, que tinha certeza de que ela nunca ia conseguir nada na vida. Vamos fazer. A marca nasceu com o nome Mães Guerreiras. O slogan era, para mulheres que não desistem nunca. Foi um sucesso instantâneo. Bruna aparecia nos vídeos com os quadrigêmeos, falando sobre autoestima, sobre força feminina, sobre nunca desistir dos sonhos. As vendas explodiam mês após mês. Em 2 anos, Mães Guerreiras era uma das marcas de cosméticos que mais crescia no país. Bruna tinha saído da pobreza extrema para uma vida confortável. Mas ela não esquecia de onde tinha vindo. Toda semana visitava Marlene. Levava os netos para a tia conhecer melhor. Você virou uma empresária de verdade, Marlene dizia, orgulhosa. Virei o que precisava virar para cuidar dos meus filhos. Os quadrigêmeos cresciam lindos e inteligentes. Sofia era a mais falante, Helena a mais cuidadosa, Marina a mais artista, Miguel o mais protetor das irmãs. Mamãe, por que a gente não tem papai? Sofia perguntou um dia. Bruna respirou fundo. Vocês têm papai, amor. Ele só não mora com a gente. Ele não gosta da gente? Ele não conhece vocês. Se conhecesse, ia amar muito. Era mentira. Bruna sabia que Paulo nunca tinha nem tentado saber dos filhos, mas não ia destruir o coração das crianças contando a verdade crua. Aos 2 anos, os quadrigêmeos já apareciam nos vídeos da mãe. Eram carismáticos, engraçados, cativantes. Os seguidores de Bruna eram apaixonados por eles. Seus filhos são lindos demais. Que família abençoada! Você é uma mãe incrível. Bruna lia os comentários e sorria. Tinha conseguido. Contra todas as probabilidades, ela tinha conseguido criar 4 filhos sozinha e ainda construir um império. Mas faltava uma coisa. Faltava mostrar para Paulo que ele tinha cometido o maior erro da vida dele. Helena, quero expandir a empresa para outros países. Outros países? Bruna, aqui no Brasil ainda tem muito para crescer. Não é sobre crescer, é sobre provar uma coisa. Helena olhou para a amiga e entendeu. É sobre ele, né? Sobre o pai das crianças. É sobre justiça. Ele me humilhou, me jogou na rua grávida. Achou que eu nunca ia conseguir nada. Quero que ele veja quem eu me tornei. E como você vai fazer isso? Bruna sorriu. Um sorriso que Helena nunca tinha visto antes. Determinado, poderoso, perigoso. Voltando para casa. Mas não como a menina pobre que saiu. Como a empresária milionária que eu virei. 3 anos depois do nascimento da empresa Mães Guerreiras, Bruna estava numa reunião em São Paulo quando Helena entrou correndo na sala. Bruna, você não vai acreditar. A L'Oréal quer comprar nossa empresa. Bruna quase engasgou com o café. Como assim? Eles querem nossa marca, nossa fórmula, tudo. E estão oferecendo uma quantia absurda. Quanto? Helena escreveu um número numa folha de papel e mostrou. Bruna ficou pálida. 50 milhões? 50 milhões de reais. 25 para cada uma. Bruna se levantou da cadeira, tremendo. 25 milhões. Era mais dinheiro do que ela conseguia imaginar. Era segurança para os quadrigêmeos para o resto da vida. Eles querem manter você como rosto da marca, Helena continuou. Contrato de 5 anos, salário de 2 milhões por ano. Helena, isso é loucura.
É o reconhecimento do seu trabalho, Bruna. Você construiu isso do nada. Naquela noite, Bruna colocou os quadrigêmeos para dormir e ficou no quarto deles, olhando os 4 pequenos que tinham mudado sua vida para sempre. Sofia dormia agarrada num ursinho. Helena organizava os brinquedos mesmo dormindo. Marina tinha lápis de cor espalhados na cama. Miguel abraçava as irmãs como um protetor. Vocês não vão passar pelo que a mamãe passou, Bruna sussurrou. Nunca. A venda foi fechada em 2 semanas. Bruna acordou num dia qualquer sendo milionária, mas a transformação dela não parou no dinheiro. Quero fazer um curso de administração, Bruna disse para Helena. Para quê? Você já sabe mais sobre negócios que muito MBA por aí. Quero estudar. Quero entender tudo, desde o básico. Nunca mais quero depender de ninguém. Bruna se matriculou numa faculdade particular em São Paulo. Levava os quadrigêmeos para a aula quando não tinha babá. Os professores ficavam impressionados com a dedicação dela. Nunca vi alguém estudar com tanta fome. O professor de marketing disse. Bruna estava com fome mesmo. Fome de conhecimento, fome de crescer, fome de mostrar para o mundo quem ela realmente era. Durante a faculdade, Bruna conheceu Ricardo Montenegro. Ele era professor de empreendedorismo e tinha construído um império de tecnologia dos 25 aos 40 anos. Você tem algo que não se ensina em faculdade, Ricardo disse depois de uma aula. Você tem garra de verdade. Garra todo mundo tem quando não tem escolha. Não é verdade. Muita gente desiste na primeira dificuldade. Você transformou a dor em combustível. Ricardo era diferente de todos os homens que Bruna havia conhecido. Gentil, respeitoso, interessado na história dela de verdade, não só na aparência. Posso convidar você para jantar? Ricardo perguntou depois de 3 meses de conversas após as aulas. Eu tenho 4 filhos. Eu sei. E quero conhecer eles. Bruna sentiu o coração apertar. Desde Paulo, nunca tinha deixado nenhum homem se aproximar das crianças. Ricardo, é complicado. Tudo que vale a pena é complicado, Bruna. O primeiro encontro foi num parque. Ricardo chegou com 4 pipas diferentes, uma para cada criança. Qual é o nome de vocês? Ele perguntou se agachando na altura dos quadrigêmeos. Eu sou Sofia, essa é a Helena, essa é Marina e esse é Miguel. Sofia respondeu, sempre a porta-voz do grupo. Prazer em conhecer vocês. Sou Ricardo, amigo da mamãe de vocês. Você vai ser nosso papai? Miguel perguntou direto, como só criança sabe ser. Bruna ficou vermelha. Miguel. Ricardo sorriu. Depende de vocês me aceitarem na família de vocês. A gente aceita, Helena disse simplesmente. Mamãe merece ter alguém que cuide dela também. Naquele dia, vendo Ricardo empinar pipa com os quadrigêmeos, Bruna percebeu que estava se apaixonando de novo. E pela primeira vez em anos, não estava com medo. O namoro durou 2 anos. Ricardo era presente, carinhoso com as crianças, respeitava o espaço que Bruna precisava. Nunca tentava ocupar o lugar de pai das crianças, mas estava sempre ali quando precisavam. Você é uma mulher incrível, Bruna, Ricardo dizia toda noite. Não sei como alguém foi capaz de te deixar ir embora, porque ele nunca me viu de verdade. A perda foi toda dele. Durante esses 2 anos, Bruna não parou de crescer. Terminou a faculdade com louvor. Fez MBA em Harvard através de curso online. Aprendeu inglês e espanhol fluente. Estava se preparando para algo, mesmo sem saber exatamente o que. Bruna, a L'Oréal quer expandir a marca Mães Guerreiras para a América Latina, Helena ligou num domingo. E querem você como diretora de expansão. Expansão? Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai. Você viajaria pelos países, conheceria mercados, montaria estratégias. Bruna olhou para os quadrigêmeos brincando no jardim da casa nova que tinha comprado. Uma casa grande, com piscina, playground, tudo que nunca tinha sonhado dar para eles. E as crianças? Levariam junto. Imagina que experiência seria para eles? Conhecer o mundo, aprender outras culturas? Naquela noite, Bruna conversou com Ricardo sobre a proposta. É uma oportunidade única, ele disse. Você nasceu para coisas grandes, Bruna. E você? E a gente? Ricardo segurou a mão dela. Eu espero. Não importa quanto tempo, eu espero. Ricardo, você tem sua vida, sua empresa. Minha empresa funciona online. Posso trabalhar de qualquer lugar. Se você quiser,
Eu vou com vocês. Bruna sentiu os olhos enchendo de lágrimas. Por quê? Por que você faria isso? Porque amo você, amo as crianças e quero fazer parte da sua jornada. A mudança para o Chile foi o início de uma nova fase. Bruna chegou em Santiago como diretora de uma multinacional com apartamento pago pela empresa, escola particular para os quadrigêmeos, vida de executiva internacional. Mamãe virou uma empresária importante, Sofia disse numa videoconferência com a tia Marlene. Sempre soube que você ia longe, menina. Marlene respondeu orgulhosa. No Chile, Bruna descobriu que tinha talento natural para negócios internacionais. Em 6 meses, as vendas da marca aumentaram 300%. A matriz em Paris estava impressionada. Nunca vimos resultados assim tão rápido, o diretor francês disse numa reunião virtual. Bruna estava sentada numa sala de reuniões em Santiago, vestindo um terno Armani, cabelos cortados por um cabeleireiro famoso, maquiagem profissional. Era difícil acreditar que, 7 anos antes, estava costurando em pé 12 horas por dia. O segredo é entender as mulheres latinas, Bruna explicou na reunião. Entender que força e feminilidade andam juntas. De Santiago, a família foi para Buenos Aires, depois para Montevidéu. Em cada país, Bruna quebrava recordes de vendas. Os quadrigêmeos cresciam falando 4 idiomas, estudando nas melhores escolas, viajando pelo mundo. Quero ser empresária igual a mamãe, Marina disse numa redação da escola. Eu quero ser advogada e proteger famílias, Helena escreveu. Quero ser artista e pintar a história da nossa família, Sofia declarou. Eu quero cuidar da mamãe sempre, Miguel disse simplesmente. Aos 5 anos, os quadrigêmeos eram crianças seguras, inteligentes, educadas. Falavam português, espanhol, inglês e estavam aprendendo francês. Nada a ver com a pobreza que Bruna tinha vivido. Você deu uma vida incrível para eles, Ricardo disse numa noite em Buenos Aires. Dei a vida que eu queria ter tido. E para você? Que vida você quer agora? Bruna olhou pela janela do apartamento que dava vista para a cidade iluminada. Quero terminar uma história que ficou pela metade. Que história? A história do homem que me jogou na rua grávida e teve certeza de que eu nunca ia conseguir nada na vida. Ricardo entendeu na hora. Você quer voltar para o Brasil. Quero que ele veja quem eu me tornei. Que ele veja os filhos que ele rejeitou. Quero que ele entenda a merda que fez. E depois? Depois que ele vir? Bruna sorriu. Um sorriso que Ricardo conhecia bem. O sorriso de quando ela tomava uma decisão definitiva. Depois eu sigo minha vida, mas em paz, sabendo que a justiça foi feita. A L'Oréal ofereceu para Bruna a diretoria da marca no Brasil. Salário de 5 milhões por ano, casa em São Paulo, escola particular para as crianças, carro com motorista. É o momento perfeito, Helena disse. Você volta como uma das executivas mais bem pagas do país. E como mãe dos 4 filhos mais educados e inteligentes que existem, Ricardo completou. Na última noite em Buenos Aires, Bruna colocou os quadrigêmeos para dormir e ficou na varanda com Ricardo. Você tem certeza que quer voltar comigo? Ela perguntou. Tenho certeza que quero estar onde você estiver. Mesmo sabendo que vai ser difícil? Que vai ter muito drama, muito passado para resolver? Ricardo beijou a testa dela. Bruna, você enfrentou coisas muito piores sozinha. Agora não está mais sozinha. Naquela noite, Bruna sonhou com Paulo. Sonhou que ele a via descendo de um avião particular, vestida como a executiva internacional que tinha se tornado, com os 4 filhos lindos ao lado e um homem incrível que a amava de verdade. No sonho, Paulo ficava paralisado, percebendo finalmente o que tinha perdido. E Bruna passava por ele sem nem olhar, porque tinha coisas mais importantes para fazer do que dar atenção para quem não merecia. Quando acordou, Bruna sabia que estava pronta. Pronta para voltar, pronta para mostrar sua transformação, pronta para fechar o ciclo de uma vez por todas. Estamos indo para casa, ela disse para os quadrigêmeos no café da manhã. Para o Brasil? Sofia perguntou animada. Para o Brasil, para mostrar para todo mundo quem nós somos. Miguel, sempre o mais protetor, fez a pergunta que estava na cabeça de todos. Mamãe, a gente vai encontrar nosso pai biológico? Bruna respirou fundo. Vamos, meu amor.
E quando encontrarmos, vocês vão entender por que às vezes Deus fecha uma porta para abrir uma janela muito melhor. O jato particular da L'Oréal tocou o solo do aeroporto de Guarulhos numa tarde ensolarada de março. Bruna olhou pela janela e viu o Brasil depois de 3 anos. O coração disparou. Mamãe, chegamos! Sofia gritou, acordando os irmãos. Finalmente vamos conhecer onde vocês nasceram, Ricardo disse, ajudando Miguel com o cinto de segurança. Bruna respirou fundo. Estava usando um vestido Chanel verde água, sapatos Louboutin, cabelos feitos por um cabeleireiro francês. Os quadrigêmeos estavam impecáveis, com roupas que custavam mais que o salário mensal de muita gente. Vocês lembram do que conversamos? Bruna perguntou para as crianças. Que vamos conhecer pessoas do seu passado. Helena respondeu sempre organizada. E que algumas dessas pessoas podem não ser muito gentis. Marina completou. Mas que isso não importa, porque a gente se ama, Miguel disse, segurando a mão das irmãs. Quando a porta do avião se abriu, uma multidão de repórteres estava esperando. À volta de Bruna Carvalho, a empresária que tinha virado símbolo de superação feminina, era notícia nacional. Bruna, como se sente voltando ao Brasil? Qual o plano para a marca no mercado brasileiro? Esses são seus filhos? Bruna desceu as escadas do avião com os quadrigêmeos e Ricardo. Flashes disparavam de todos os lados. Ela sorriu para as câmeras, segura de si, radiante. É muito bom estar em casa, Bruna disse no microfone. E sim, esses são meus 4 tesouros. Sofia, Helena, Marina e Miguel. As crianças acenaram para as câmeras, naturais, educadas. Falaram algumas palavras em inglês e espanhol, impressionando os jornalistas. São lindos. E o pai deles? Bruna olhou para Ricardo. O pai que importa está aqui ao meu lado. Ricardo Montenegro, meu companheiro e maior apoio. Do outro lado da cidade, Paulo Henrique Moreira estava no escritório quando a secretária entrou correndo. Senhor Paulo, a senhora precisa ver isso. Ela ligou a televisão na reportagem ao vivo do aeroporto. Paulo olhou para a tela e o mundo parou. Bruna. 7 anos depois, era Bruna descendo de um jato particular. Mas não era a mesma Bruna. Essa mulher era elegante, poderosa, confiante. Usava roupas que Paulo reconhecia como caríssimas. E as crianças? Meu Deus, Paulo sussurrou. 4 crianças lindas, bem vestidas, educadas. Uma com o formato dos olhos dele. Outra com o sorriso que ele via no espelho. O menino com o mesmo cabelo rebelde que Paulo tinha na infância. Desliga isso, Paulo disse, a voz saindo rouca. Senhor, eu disse para desligar. Mas era tarde. Paulo tinha visto. Tinha visto os filhos que tinha rejeitado, crescidos, lindos, inteligentes. E tinha visto Bruna transformada numa mulher que ele não reconhecia. Cancela todas as reuniões de hoje, Paulo disse, afrouxando a gravata. Senhor, tem a reunião com os japoneses. Cancela tudo. Paulo ficou sozinho no escritório, as mãos tremendo. 7 anos. 7 anos desde que tinha jogado Bruna na rua. 7 anos achando que tinha feito a coisa certa, que tinha se livrado de uma oportunista. Ele pegou o celular e ligou para o detetive particular que tinha usado na época. Marcelo, sou Paulo Henrique Moreira. Preciso que você descubra tudo sobre Bruna Carvalho. Tudo o que ela fez nesses últimos 7 anos. Senhor Paulo, a empresária que acabou de chegar no Brasil, isso vai ser fácil. Ela é famosa internacionalmente. Como assim famosa? Senhor, ela é uma das executivas mais bem pagas da América Latina. Diretora da L'Oréal, empresária milionária. A história dela é conhecida no mundo inteiro. Paulo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Que história! A mãe solteira de quadrigêmeos que construiu um império. É inspiração para milhões de mulheres. Senhor, como o senhor não sabe disso? Paulo desligou o telefone e foi direto para o computador. Digitou o nome de Bruna no Google e quase desmaiou. Milhares de resultados. Revistas, entrevistas, reportagens internacionais. Bruna Carvalho, a executiva que revolucionou o marketing feminino. De faxineira a milionária. A história de superação que emociona o mundo. Mãe de quadrigêmeos constrói império de 50 milhões. Paulo clicou numa entrevista que Bruna tinha dado para a revista Forbes.
A foto mostrava ela num escritório luxuoso em Santiago, cercada pelos 4 filhos. Minha motivação sempre foram meus filhos, Bruna dizia na entrevista. Quando você é mãe solteira, não tem luxo de desistir. Ou você luta, ou seus filhos sofrem. O pai das crianças não ajuda? O jornalista perguntava. O pai biológico rejeitou eles antes mesmo de nascerem. Mas isso não importa. Eu, Ricardo e as crianças somos uma família completa. Paulo sentiu uma dor no peito que nunca tinha sentido na vida. Ele continuou lendo, descobrindo tudo que Bruna tinha conseguido. A empresa que construiu do zero. A venda milionária. O reconhecimento internacional. E os filhos. Os 4 filhos que eram claramente dele. Sofia tinha seus olhos. Helena tinha a inteligência da família Moreira. Marina tinha o mesmo talento artístico da irmã dele. Miguel tinha sua teimosia e determinação. Paulo pegou o celular e ligou para outro número. Gabriel, sou Paulo Moreira. Preciso falar com você. Urgente. Gabriel Mendes atendeu surpreso. Paulo, depois de 7 anos? Aquelas fotos, daquela vez, quem mandou tirar? Gabriel ficou em silêncio por um momento. Paulo, por que está perguntando isso agora? Responde a pergunta. Foi sua ex-secretária, Patrícia Vasconcelos. Ela estava apaixonada por você e queria que você se separasse da Bruna. Paulo sentiu o mundo desabar pela segunda vez no dia. Patrícia? Ela contratou um fotógrafo, marcou aquela reunião no restaurante justamente quando sua esposa estava presente. Esperaram a mãe de Bruna ir ao banheiro para tirar as fotos no ângulo certo. Por que você não me contou isso antes? Por que você não quis ouvir? Bruna tentou explicar. Eu tentei explicar, mas você tinha decidido que ela estava mentindo. Paulo desligou e ficou parado no escritório, tentando processar tudo. Patrícia. Sua secretária tinha destruído seu casamento por ciúme. E ele tinha acreditado. Tinha jogado fora a mulher que amava. Tinha rejeitado 4 filhos. Tinha perdido 7 anos da vida deles por causa de uma mentira. Paulo saiu do escritório como um fantasma. Dirigiu sem rumo pela cidade, tentando entender como tinha sido tão idiota. Como tinha destruído a própria vida por orgulho e desconfiança. Enquanto isso, Bruna estava se instalando na cobertura que a L'Oréal tinha alugado para ela em Moema. O apartamento tinha vista para toda a cidade. Os quadrigêmeos corriam pelos cômodos enormes encantados. Mamãe, esse lugar é gigante! Marina gritou da varanda. Tem piscina no prédio! Miguel descobriu animado. Bruna olhou pela janela e viu a cidade onde tinha sofrido tanto. Agora estava vendo de cima, literalmente, de uma cobertura de 10 milhões de reais. Como se sente? Ricardo perguntou, abraçando ela por trás. Como se estivesse fechando um ciclo. Você quer procurar ele? Bruna balançou a cabeça. Não preciso procurar. Ele vai me procurar. E ela estava certa. Naquela mesma noite, o interfone tocou. O porteiro anunciou que tinha um homem querendo falar com ela. Qual o nome? Bruna perguntou, já sabendo a resposta. Paulo Henrique Moreira. Bruna fechou os olhos e respirou fundo. Manda ele subir. Ricardo olhou para ela preocupado. Você tem certeza? Tenho. As crianças estão dormindo? Acabaram de dormir. Melhor assim. Bruna foi até o espelho e se arrumou. Vestiu um hobby de seda caro, passou um batom discreto. Queria estar perfeita para aquele momento. Quando a campainha tocou, Bruna foi abrir pessoalmente. Paulo estava do outro lado, mais velho, cansado, derrotado. Nada a ver com o homem arrogante que tinha a humilhado 7 anos antes. Oi, Paulo! Paulo olhou para ela e não conseguiu falar. Bruna estava deslumbrante, mais bonita que nunca, irradiando confiança e sucesso. Posso entrar? Paulo perguntou, a voz saindo fraca. Pode! Paulo entrou no apartamento luxuoso e ficou impressionado. Era maior que a casa dele, mais elegante que qualquer lugar que tinha morado. Café? Bruna ofereceu, educada, mas fria. Bruna, eu... Café ou não? Paulo percebeu que ela estava no controle. Completamente no controle. Sim, obrigado. Bruna preparou o café numa máquina italiana caríssima. Paulo ficou observando ela se mover pela cozinha americana gigante, notando cada detalhe da transformação. Os filhos são meus, Paulo disse de repente. Bruna nem se virou. São. Por que você nunca me procurou?
Bruna se virou devagar, segurando 2 xícaras de café. Para quê? Para ouvir você dizer de novo que eu estava mentindo? Bruna, eu descobri sobre as fotos, sobre a Patrícia. Descobriu quando? Hoje? Depois de me ver na televisão? Paulo abaixou a cabeça, envergonhado. Descobri hoje. 7 anos tarde. Bruna sentou no sofá italiano, elegante como uma rainha. Paulo se sentou na poltrona em frente, se sentindo pequeno na presença dela. Como você conseguiu tudo isso? Paulo perguntou. Trabalhando, lutando, fazendo tudo que você tinha certeza que eu nunca ia conseguir. Bruna, eu estava errado, completamente errado. Estava. Paulo esperava gritos, lágrimas, drama, mas Bruna estava calma, serena, superior. Era pior que qualquer grito. Posso conhecer eles? Para quê? A pergunta pegou Paulo desprevenido. São meus filhos. Biologicamente, sim, mas eles já têm um pai. Um pai que esteve presente desde que chegamos ao Chile. Um pai que ama eles de verdade. Paulo sentiu o coração se partindo. Bruna, me dá uma chance. Bruna tomou um gole do café e olhou para Paulo com uma frieza que gelou o sangue dele. Uma chance? Paulo, você teve a chance há 7 anos. Jogou fora. Eu era jovem, idiota, inseguro. E eu era grávida, sozinha, desesperada. Mas isso não impediu você de me jogar na rua. Paulo começou a chorar. Bruna, pelo amor de Deus, me perdoa. Bruna olhou para aquele homem chorando na poltrona da sala dela e não sentiu pena. Não sentiu raiva. Não sentiu nada. Paulo, você não entende. Eu não preciso do seu arrependimento. Não preciso do seu perdão. Eu segui em frente. E eu? E os meus sentimentos? E o meu direito de pai? Bruna se levantou do sofá e foi até a janela. Seus sentimentos você resolve com um psicólogo. Seus direitos de pai você perdeu quando rejeitou seus filhos. Paulo se levantou também, desesperado. Bruna, eu te amo, sempre amei. Bruna se virou e sorriu. Um sorriso gelado, sem emoção. Paulo, você ama a ideia de mim. Ama o que perdeu, mas a mulher que você jogou na rua não existe mais. Você mudou tanto assim? Eu evoluí. Você ficou no mesmo lugar. Nesse momento, Ricardo apareceu na sala, vindo do quarto. Estava de pijama, como quem mora ali, como quem pertence àquele lugar. Tudo bem, amor? Ricardo perguntou para Bruna, ignorando Paulo completamente. Tudo bem. O Paulo estava saindo. Paulo olhou para Ricardo e viu tudo que tinha perdido. Um homem que tratava Bruna como rainha, que estava presente, que fazia parte da família. Bruna, por favor. Paulo, vai embora. E não volta mais. Meus filhos não precisam conhecer um pai que os rejeitou. Eles já têm tudo o que precisam. Paulo saiu daquele apartamento destruído. Desceu no elevador espelhado, vendo o próprio reflexo e não reconhecendo o homem derrotado que estava ali. Quando chegou no estacionamento, Paulo entrou no carro e gritou até a voz falhar. 7 anos. 7 anos perdidos. Uma família inteira que tinha rejeitado e que agora não queria mais saber dele. Enquanto isso, lá em cima, Bruna abraçou Ricardo e finalmente se permitiu sentir alívio. Acabou. Ela sussurrou. Como se sente? Livre. Finalmente livre. 3 dias depois do confronto, Paulo estava no escritório tentando trabalhar quando a secretária entrou apavorada. Senhor Paulo, tem uma multidão de repórteres na porta do prédio. Repórteres? Por quê? Eles estão perguntando sobre a Bruna Carvalho. Querem saber se é verdade que o senhor é pai dos quadrigêmeos dela. Paulo sentiu o sangue gelar. Como eles descobriram? Não sei, senhor, mas estão dizendo que alguém vazou a informação. Paulo correu até a janela e viu dezenas de jornalistas na porta do edifício empresarial. Câmeras, microfones, carros de reportagem. Era um circo. Senhor Paulo Moreira! Gritavam. É verdade que abandonou Bruna Carvalho grávida? Por que rejeitou seus próprios filhos? Vai assumir a paternidade agora? Paulo fechou as cortinas, desesperado. Em questão de horas, a história tinha virado escândalo nacional. Seu telefone não parava de tocar. Amigos, sócios, até a mãe dele ligando histérica. Paulo, o que é essa vergonha na televisão? Dona Margarete gritava pelo telefone. Mãe, é complicado. Complicado? Estão dizendo que você é pai de 4 crianças e nunca assumiu?
Isso é verdade? Paulo não conseguiu responder. Como explicar para a mãe que tinha jogado fora a própria família? Enquanto isso, Bruna estava na sede da L'Oréal numa reunião quando Helena ligou desesperada. Bruna, você viu as notícias? Que notícias? Sobre você e o Paulo. Está em todos os jornais. Empresária milionária teve filhos rejeitados pelo pai bilionário. Bruna suspirou. Era questão de tempo mesmo. Você vazou a informação? Não precisei. Numa cidade como São Paulo, segredos não existem. A verdade era que Paulo tinha contado para várias pessoas sobre a descoberta. O detetive, Gabriel, até alguns amigos próximos. Numa cidade onde todo mundo se conhece, a história se espalhou como fogo. Os repórteres querem uma declaração sua. Helena continuou. Vão ter que esperar. Bruna desligou e voltou para a reunião como se nada tivesse acontecido. Estava apresentando a estratégia de marketing para o diretor francês, quando a assessora de imprensa da L'Oréal entrou correndo. Madame Carvalho, nous avons un problème. A francesa disse apavorada. What kind of problem? Bruna respondeu em inglês, impressionando os executivos presentes. The media. They are camping outside. They want to know about your children's father. Bruna se levantou da mesa, serena. Gentlemen, I'll handle this. Give me 15 minutes. Ela saiu da sala e ligou para Ricardo. Amor, busca as crianças na escola. Leva eles para o apartamento e não sai de lá. Aconteceu alguma coisa? A imprensa descobriu sobre o Paulo. Não quero as crianças expostas. Entendido. E você? Eu vou dar uma entrevista coletiva. Está na hora de contar minha versão da história. Uma hora depois, Bruna estava numa sala de imprensa improvisada na L'Oréal. Vestia um terno azul marinho, cabelos presos, maquiagem impecável. Parecia uma executiva dando uma apresentação empresarial. Boa tarde, Bruna começou, olhando diretamente para as câmeras. Meu nome é Bruna Carvalho. Sou mãe de 4 filhos e executiva da L'Oréal. Vim aqui esclarecer os fatos. A sala ficou em silêncio total. 7 anos atrás, eu era casada com Paulo Henrique Moreira. Quando descobri que estava grávida, fui expulsa de casa baseado em acusações falsas de infidelidade. As câmeras não paravam de fotografar. Criei meus 4 filhos sozinha. Trabalhei como faxineira, vendedora, costureira. Fiz tudo o que foi necessário para dar dignidade a eles. Bruna, um repórter interrompeu. O senhor Paulo nega ter rejeitado as crianças. Diz que nunca soube da gravidez. Bruna sorriu friamente. Paulo mentiu para vocês igual mentiu para si mesmo durante 7 anos. Ele sabia sim da gravidez. Tanto sabia que me expulsou por causa dela. E por que nunca processou ele por pensão? Porque meus filhos não precisam de dinheiro sujo. Preferimos construir nossa própria riqueza com trabalho honesto. Ele quer conhecer as crianças agora. Vai permitir? Bruna respirou fundo antes de responder. Meus filhos têm um pai, Ricardo Montenegro, que os ama desde pequenos, que está presente todos os dias, que merece esse título. E quanto ao pai biológico? O pai biológico perdeu esse direito há 7 anos. Não se pode plantar negligência e colher amor. A frase virou manchete em todos os jornais do país. Quando a entrevista acabou, Bruna voltou para casa e encontrou os quadrigêmeos assistindo o desenho com Ricardo. Mamãe! Sofia correu para abraçar. Tinha um monte de gente com câmera na nossa escola. Eu sei, amor, mas já passou. Eles estavam perguntando sobre nosso pai. Helena disse, preocupada. Bruna se ajoelhou na altura dos 4. E o que vocês responderam? Que nosso pai é o Ricardo, Miguel disse simplesmente. E está certo. Ricardo é pai de vocês em tudo que importa. Mas mamãe, Marina perguntou. Por que aquele homem que veio aqui quer ser nosso pai agora? Bruna olhou para Ricardo, que assentiu encorajando ela a ser honesta. Porque às vezes as pessoas só valorizam o que têm quando perdem. Mas vocês não são objetos para serem valorizados. Vocês são pessoas que merecem ser amadas desde sempre. E ele não amou a gente desde sempre? Sofia perguntou. Não, meu amor. Ele não conhecia vocês. Então a culpa é nossa? Helena se preocupou. Não! Bruna abraçou os 4 com força. A culpa nunca é de vocês. Vocês são perfeitos. Sempre foram perfeitos. Ricardo se aproximou e abraçou a família toda. Vocês são os filhos mais incríveis do mundo. E eu tenho orgulho de ser pai de vocês. Naquela noite, depois das crianças dormirem,
Bruna e Ricardo conversaram na varanda. Como se sente depois da entrevista? Ricardo perguntou. Aliviada. Cansei de carregar segredos. E se ele insistir? Se entrar na justiça? Bruna olhou para a cidade iluminada lá embaixo. Que entre. Tenho os melhores advogados do país. E principalmente, tenho a verdade do meu lado. No dia seguinte, Paulo acordou com o telefone tocando incessantemente. A entrevista de Bruna tinha repercutido em todo o país. As redes sociais estavam fervilhando. Esse Paulo é um covarde mesmo. Como abandona uma mulher grávida? Bruna é um exemplo de superação. Os filhos não precisam dele mesmo. Paulo ligou à televisão e viu sua reputação sendo destroçada em tempo real. Programas de televisão debatiam o caso. Influenciadoras feministas usavam sua história como exemplo de machismo. O pior era que Bruna estava sendo tratada como heroína nacional. A mãe que venceu sozinha. O símbolo da força feminina. A empresária que não precisou de homem para triunfar. Senhor Paulo, a secretária entrou no escritório. Os sócios querem uma reunião de emergência. Na reunião, Paulo enfrentou o pior momento profissional da vida. Paulo, isso está afetando a imagem da empresa, disse Roberto, sócio majoritário. Clientes cancelando contratos, fornecedores questionando nossa ética. É um problema pessoal, que virou público. Sua ex-esposa está sendo chamada de heroína enquanto você vira símbolo de irresponsabilidade paterna. Queremos que você se afaste temporariamente, outro sócio completou. Vocês estão me demitindo? Estamos te dando tempo para resolver sua vida. Quando essa tempestade passar, conversamos. Paulo saiu daquela reunião acabado. Perdeu a empresa, a reputação, o respeito. Tudo por causa de uma decisão idiota que tomou 7 anos atrás. Naquela tarde, ele foi até um bar escondido e bebeu até não conseguir mais pensar. Quando estava saindo, cambaleando, foi abordado por um repórter. Senhor Paulo, quer comentar as declarações da Bruna? Ela está certa, Paulo falou embriagado. Eu fui um idiota, um completo idiota. O senhor se arrepende? Me arrependo de tudo. Joguei fora a única mulher que me amou de verdade. Rejeitei 4 filhos perfeitos. Sou um lixo mesmo. O vídeo de Paulo bêbado se humilhando virou viral. Milhões de visualizações em poucas horas. Memes, piadas, críticas. Ele tinha virado chacota nacional. Bruna viu o vídeo no celular e não sentiu pena. Não sentiu raiva. Não sentiu nada. Paulo tinha se tornado irrelevante na vida dela. Ele está se destruindo sozinho, Ricardo comentou. Eu avisei que era tarde demais. 2 dias depois, Paulo apareceu na porta do prédio onde Bruna morava. Estava mais magro, abatido, claramente sem dormir. Senhor Paulo, o porteiro disse. A senhora Bruna deixou instruções. O senhor não pode subir. Por favor, só 5 minutos. Senhor, ela foi clara. Não quer mais contato. Paulo ficou ali na calçada por 2 horas, esperando Bruna descer. Quando ela apareceu com as crianças para irem ao parque, Paulo se aproximou desesperado. Bruna, pelo amor de Deus! Os quadrigêmeos se esconderam atrás da mãe, assustados com aquele homem estranho que gritava. Paulo, você está assustando as crianças, Bruna disse friamente. São meus filhos. Eu tenho direito. Você tem o direito que a justiça der. E pelo visto não vai ser muito. Sofia olhou para Paulo com curiosidade. Mamãe, quem é esse senhor? Paulo se ajoelhou na altura da menina, os olhos cheios de lágrimas. Eu sou seu pai. Sofia franziu a testa. Não, senhor. Meu pai é o Ricardo. Esse senhor está confuso. A inocência da resposta foi como uma facada no coração de Paulo. Sua própria filha não o reconhecia como pai. Papai! Miguel gritou, correndo em direção a Ricardo que chegava de táxi. Paulo viu o menino que tinha seu rosto abraçar outro homem e chamá-lo de pai. Viu as 4 crianças correndo felizes para os braços de Ricardo, ignorando completamente sua existência. Vamos, crianças, Ricardo disse, pegando no colo as meninas menores. O parque está esperando. A família foi embora, deixando Paulo sozinho na calçada. Ele ficou ali, vendo eles se afastarem. Vendo a família que poderia ter sido sua sendo feliz sem ele. Naquela noite, Paulo ligou para Bruna pela última vez. Bruna, sou eu.
Paulo, já disse que não quero mais contato. Eu sei. Só queria dizer que entendi. Entendeu o quê? Que você está certa. Eles são felizes sem mim. Merecem ser felizes sem mim. Bruna ficou em silêncio do outro lado da linha. Não vou mais incomodar vocês. Paulo continuou. Vou sumir da vida de vocês, como devia ter ficado desde o início. Paulo. Cuida bem deles, Bruna. E obrigado por ter sido mãe e pai ao mesmo tempo quando eu falhei. Paulo desligou e Bruna ficou olhando para o telefone, sentindo finalmente uma pontada de pena daquele homem que tinha destruído a própria vida. Mas era tarde demais para a pena. Era tarde demais para tudo. 6 meses depois da desistência de Paulo, Bruna estava numa reunião da L'Oréal quando Helena entrou correndo. Bruna, você precisa ver isso. Helena mostrou o celular com uma notícia que fez Bruna ficar pálida. Paulo Henrique Moreira doa todo o patrimônio para instituições de mães solteiras. Ele fez o quê? Bruna perguntou incrédula. Doou tudo. Empresa, imóveis, carros, investimentos. 58 milhões de reais distribuídos entre 20 organizações que ajudam mães abandonadas. Bruna leu a matéria inteira. Paulo tinha criado um fundo permanente que daria bolsas de estudo para filhos de mães solteiras, financiamento para microempresas comandadas por mulheres e apoio psicológico para famílias desestruturadas. Na cerimônia de doação, ele disse que era uma forma de pedir perdão para todas as mulheres que sofreram o que ele fez comigo. Helena continuou lendo. Ele está tentando comprar perdão, Bruna disse friamente. Ou tentando encontrar um jeito de viver com a culpa. Bruna fechou o celular. Não me interessa. Ele que resolva a consciência dele do jeito que quiser. Mas a notícia mexeu com ela mais do que queria admitir. Paulo tinha aberto mão de tudo. Literalmente tudo. Estava morando num apartamento pequeno, trabalhando como consultor, vivendo com o básico. Naquela noite, Bruna conversou com Ricardo sobre o assunto. O que você acha disso? Ela perguntou. Acho que é um homem tentando se redimir, mas redenção não apaga o passado. As crianças viram a notícia na escola. Sofia me perguntou por que o senhor Confuso deu o dinheiro dele para outras crianças. Ricardo riu. Ela ainda chama ele de Senhor Confuso? Para elas ele é isso mesmo. Um estranho que apareceu do nada dizendo ser pai delas. 2 semanas depois, Bruna recebeu uma carta. Não e-mail, não mensagem. Uma carta manuscrita, entregue pelos correios. Bruna, sei que não tenho direito de escrever para você. Sei que não mereço nem 5 segundos da sua atenção. Mas preciso que saiba que entendi tudo. Entendi que ser pai não é biologia, é presença. Entendi que amor não se conquista com dinheiro, se constrói com dedicação. Entendi que perdi a chance mais importante da minha vida. Não estou pedindo perdão porque sei que não mereço. Não estou pedindo uma segunda chance porque sei que não existe. Só quero que saiba que a única coisa boa que fiz na vida foi ter amado você, mesmo que mal. E que vou carregar o arrependimento até o último dia da minha vida. Cuide bem dos nossos filhos. Eles são sortudos por terem você como mãe. Paulo. Bruna leu a carta 3 vezes e guardou numa gaveta sem mostrar para ninguém. Mais 2 meses se passaram. Era aniversário dos quadrigêmeos, 7 anos. Bruna organizou uma festa no salão de festas do prédio, com tema de super-heróis. As crianças estavam radiantes, correndo entre os convidados fantasiadas. Mamãe, olha quantos presentes! Marina gritou, apontando para a mesa cheia de caixas coloridas. Vocês merecem tudo isso e muito mais. Bruna respondeu, beijando a filha. Ricardo estava ajudando Miguel a abrir um presente grande quando o porteiro apareceu na porta. Senhora Bruna, tem uma entrega especial para as crianças. Que entrega? O porteiro trouxe 4 caixas enormes, cada uma com o nome de uma criança. Não tinha remetente, só um cartão pequeno. Para Sofia, Helena, Marina e Miguel. Que vocês sejam sempre felizes. Quem mandou isso? Ricardo perguntou. O entregador não disse, senhor. Só pediu para dar na festa de aniversário. As crianças correram para abrir as caixas. Dentro, havia os presentes mais lindos que tinham ganhado na vida. Para Sofia, um kit completo de artista com tintas profissionais. Para Helena, uma coleção de livros de ciências para crianças. Para Marina, um teclado musical eletrônico. Para Miguel,
um kit de construção com peças suficientes para montar uma cidade inteira. Mamãe, quem deu isso para a gente? Sofia perguntou, encantada com as tintas. Bruna olhou para os presentes e soube imediatamente quem tinha mandado. Cada presente era perfeito para a personalidade de cada criança. Alguém que as conhecia bem o suficiente para acertar em cheio. Alguém que quer que vocês sejam felizes, Bruna respondeu. Naquela noite, depois da festa, Bruna pegou o telefone e ligou para o número que não discava há 6 meses. Paulo. Bruna? A voz dele saiu surpresa. Você ligou. Os presentes. Ah, vocês receberam? Como você soube exatamente o que cada um ia gostar? Paulo ficou em silêncio por um momento. Porque eu presto atenção. Mesmo de longe, eu presto atenção. De longe como? As redes sociais da escola. Os vídeos que você posta às vezes. Eu vejo tudo, Bruna. Vejo que Sofia ama desenhar, que Helena é curiosa sobre ciência, que Marina tem ouvido musical, que Miguel gosta de construir coisas. Bruna sentiu um aperto no peito. Paulo, você não pode ficar stalkeando a vida das crianças. Eu sei, mas é tudo que me sobrou. Saber que elas existem, que estão bem, que são felizes. Por que você doou tudo? Porque dinheiro não traz de volta o que se perdeu. E se não podia usar para recuperar minha família, pelo menos podia usar para ajudar outras famílias. Bruna fechou os olhos. Paulo, você não vai conseguir se redimir assim. Não estou tentando me redimir. Estou tentando sobreviver sabendo o que fiz. E como está sobrevivendo? Trabalhando, pagando as contas, tentando ser uma pessoa melhor a cada dia. Acordando todas as manhãs sabendo que as 4 pessoas mais importantes da minha vida estão felizes sem mim. A voz dele estava quebrada, mas não autocompadecida. Era a voz de alguém que tinha aceito as consequências dos próprios atos. Paulo, por que está me contando isso? Porque pela primeira vez em 6 meses você me ligou. E mesmo que seja só para brigar comigo, é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida recentemente. Bruna desligou o telefone sem responder. Ficou olhando para o celular, confusa com os próprios sentimentos. Não sentia mais raiva de Paulo. Não sentia mais ódio. Sentia pena, compaixão, não sabia definir. Na semana seguinte, Bruna estava saindo do trabalho quando viu Paulo do outro lado da rua. Ele estava entrando numa pequena consultoria empresarial, vestindo um terno simples, carregando uma pasta velha. Por impulso, Bruna atravessou a rua e o seguiu. O escritório era minúsculo, com apenas 3 salas. Paulo trabalhava na menor delas, sozinho, numa mesa cheia de papéis. Paulo, Bruna chamou da porta. Ele levantou os olhos dos documentos e ficou paralisado. Bruna, o que faz aqui? Te vi entrando. Quis ver como você está vivendo. Paulo olhou ao redor do escritório minúsculo. Como você pode ver, bem diferente de antes. Você se arrepende de ter doado tudo? Não. Foi a primeira coisa certa que fiz em anos. Bruna entrou na sala e sentou na cadeira velha em frente à mesa dele. Paulo, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Se você pudesse voltar no tempo, o que faria diferente? Paulo largou a caneta e olhou diretamente para ela. Eu confiaria em você. Investigaria as fotos antes de acreditar nelas. Te ouviria quando tentou explicar. E depois? Depois eu comemoraria a gravidez. Te cuidaria durante os 9 meses, estaria lá no parto. Perderia noites de sono ajudando com os bebês. Seria o pai que eles mereciam desde o primeiro dia. Bruna sentiu os olhos marejando. E nós? E nosso casamento? Nosso casamento seria real, baseado em confiança, não em suspeita. Baseado em amor, não em medo. Paulo, por que está me dizendo isso? Por que está torturando a gente com hipóteses? Paulo se levantou e foi até a janela pequena que dava vista para a rua movimentada. Porque você perguntou, e porque pela primeira vez em 7 anos alguém quer saber o que penso. Bruna se levantou também. Paulo, você entende que é tarde demais, né? Que mesmo que eu quisesse não daria para voltar atrás? Entendo. Entendo que você ama o Ricardo. Entendo que as crianças veem ele como pai. Entendo que eu sou só o homem que forneceu metade do DNA delas. Então por que continua tentando fazer parte das nossas vidas? Paulo se virou para ela, os olhos cheios de lágrimas. Porque não sei como parar de amar vocês. Não sei como parar de sentir falta de uma família que nunca tive.
Não sei como viver sabendo que a felicidade estava na minha mão e eu joguei fora. Bruna ficou em silêncio, vendo aquele homem desmoronar na frente dela. Mas não é sobre mim, Paulo continuou. É sobre elas, sobre Sofia, Helena, Marina e Miguel. Elas merecem saber que existem duas pessoas no mundo que as amam incondicionalmente, você e o Ricardo. E merecem saber que existe uma terceira pessoa que também as ama, mesmo de longe, mesmo sem direito a isso. Paulo, só isso, Bruna. Só quero que elas saibam que são amadas. Não quero atrapalhar, não quero confundir, não quero tomar o lugar de ninguém. Só quero que saibam. Bruna olhou para aquele homem quebrado e pela primeira vez em 7 anos sentiu algo diferente de raiva ou indiferença. Sentiu compaixão genuína. As crianças fazem a apresentação na escola na próxima semana, ela disse baixinho. Tema: minha família. É? Se você quiser, se você conseguir ficar quieto, sem se meter, sem atrapalhar, você pode ir. Paulo arregalou os olhos. Sério. É só uma apresentação. Não muda nada entre a gente. Não te torna pai delas. É só para você ver quem elas são. Paulo começou a chorar sem conseguir parar. Obrigado, Bruna. Obrigado. Mas, Paulo, qualquer coisa que você faça para atrapalhar a felicidade delas, qualquer coisa, eu faço questão que você suma da nossa vida para sempre. Entendido? Só quero vê-las. Só isso. Bruna saiu daquele escritório com o coração apertado. Não sabia se tinha feito a coisa certa. Não sabia se estava sendo generosa ou ingênua. Mas pela primeira vez em 7 anos, Paulo ia ver os filhos de perto. E pela primeira vez em 7 anos, talvez as crianças entendessem que existiam outras formas de amar além da presença diária. A escola estava lotada para a apresentação Minha Família. Bruna chegou com Ricardo e os quadrigêmeos de 7 anos, todos ansiosos. Paulo estava sentado no fundo do auditório, discreto, usando óculos escuros e um boné. Mamãe, está nervosa? Sofia perguntou, ajeitando o vestido. Um pouquinho. Vocês vão se sair lindamente. A apresentação começou com outras crianças mostrando fotos e contando sobre suas famílias. Quando chegou a vez dos quadrigêmeos, eles subiram no palco juntos, radiantes. Nós somos Sofia, Helena, Marina e Miguel. Sofia começou. E vamos contar sobre nossa família especial. Helena mostrou a primeira foto. Esta é nossa mamãe, Bruna. Ela é a mulher mais forte do mundo. Ela criou a gente sozinha quando éramos bebês. Marina continuou. Trabalhou muito para dar tudo para nós. Miguel segurou a próxima foto. E este é nosso pai, Ricardo. Ele chegou na nossa vida quando tínhamos 4 anos. Ele nos ensina coisas importantes, Sofia explicou. Como ser gentil, como estudar, como cuidar uns dos outros. Do fundo do auditório, Paulo assistia com lágrimas escorrendo por baixo dos óculos. Suas crianças eram articuladas, inteligentes, seguras. Tudo que ele nunca foi para elas. Nossa família é pequena, mas cheia de amor, Helena disse. Mamãe sempre diz que família não é quem te deu a vida, é quem escolhe ficar na sua vida. A plateia a aplaudiu emocionada. Bruna estava chorando de orgulho. Ricardo abraçava ela, radiante. Paulo estava destruído de emoção e arrependimento. Depois da apresentação, as famílias se reuniram no pátio para um lanche. Paulo ficou observando de longe, vendo os quadrigêmeos brincarem com outras crianças. Sofia, aquele senhor ali está olhando para vocês, uma amiguinha disse, apontando para Paulo. Sofia olhou na direção indicada. Ah, é o senhor Confuso de novo. Senhor Confuso? A amiga perguntou. É, ele apareceu um dia dizendo que era nosso pai. Mas nosso pai é o Ricardo. Miguel ouviu a conversa e olhou para Paulo. Sem avisar ninguém, o menino caminhou na direção dele. Olá, Miguel disse parando na frente de Paulo. Paulo tirou os óculos nervoso. Olá, Miguel. Você é o homem que fez minha mãe chorar? A pergunta direta fez Paulo engolir em seco. Fui eu, sim. Por quê? Paulo se ajoelhou na altura do menino. Porque fui muito burro. Muito, muito burro. Minha mãe disse que você não nos conhecia quando éramos bebês. É verdade. E é a coisa que mais me arrependo na vida. Miguel ficou olhando para Paulo com a seriedade de uma criança tentando entender o mundo adulto. Você quer ser nosso pai agora? Paulo respirou fundo. Miguel, você já tem um pai, o Ricardo.
Um pai de verdade, que cuidou de vocês, que esteve presente. Eu só queria que vocês soubessem que existem pessoas no mundo que amam vocês. Tipo avós, tipo alguém que erra muito, mas que ama mesmo assim. Sofia, Helena e Marina se aproximaram, curiosas com a conversa. Meninas, venham conhecer o Miguel, Paulo disse se levantando. A gente já conhece o Miguel, Helena respondeu confusa. Ele é nosso irmão. Paulo riu pela primeira vez em meses. Desculpa, eu quis dizer, venham conversar comigo. Sobre o quê? Sofia perguntou, direta como sempre. Sobre vocês. Quero saber como vocês são, o que gostam, como é a vida de vocês. As 4 crianças se entreolharam, como faziam sempre que precisavam tomar uma decisão em grupo. Tá bem, Marina disse, mas só um pouquinho. Daqui a pouco tem bolo. Paulo se sentou na grama com os quadrigêmeos ao redor. Por 15 minutos, ele ouviu eles contarem sobre escola, sobre amigos, sobre viagens, sobre sonhos. Não tentou ser pai, não tentou dar conselhos, só ouviu. Vocês são incríveis, Paulo disse quando eles terminaram de falar. Obrigada, Sofia respondeu educadamente. Seu Miguel disse que você quer que a gente saiba que tem gente que ama a gente, Helena disse. É verdade? É verdade. Tá bom, agora a gente sabe. Marina respondeu simplesmente. As crianças se levantaram e voltaram correndo para a festa. Paulo ficou sentado na grama, observando eles de longe. Bruna se aproximou e sentou ao lado dele. Como se sente? Ela perguntou. Grato. Pela primeira vez em 7 anos me sinto grato. Eles são especiais. São perfeitos. E você fez isso sozinha. Bruna olhou para as crianças brincando com Ricardo. Não sozinha. O Ricardo está com a gente há 3 anos. Ele é um bom homem. É o melhor homem que conheci. Paulo assentiu. Eles merecem o melhor. Os dois ficaram em silêncio, observando a família que podia ter sido, mas que não foi. Paulo, Bruna disse finalmente. Você entende que isso não muda nada, né? Que eles continuam sendo filhos do Ricardo? Entendo. Só queria que soubessem que são amados. Só isso. Agora sabem. Agora sabem. Ricardo se aproximou com os quadrigêmeos. Papai, este é o senhor que ama a gente de longe, Sofia explicou para Ricardo. Ricardo estendeu a mão para Paulo. Prazer, sou Ricardo Montenegro. Paulo apertou a mão dele, surpreso com a cordialidade. Paulo Moreira. Muito prazer, Paulo. Sofia me explicou que você é, como ela disse mesmo, uma pessoa que erra muito, mas ama mesmo assim, Miguel repetiu. Ricardo sorriu. Entendi. Paulo, posso falar com você 1 minuto? Os 2 homens se afastaram um pouco. Bruna ficou observando, tensa. Paulo, não sei toda a história entre você e Bruna. Ricardo começou. Mas sei que essas crianças são felizes e quero que continuem sendo. Eu também quero. Então vamos fazer um acordo. Se algum dia eles quiserem saber mais sobre você, sobre a família biológica deles, eu não vou impedir. Mas se algum dia você fizer alguma coisa que machuque eles, eu vou protegê-los. Paulo olhou para Ricardo e viu um homem que amava aquelas crianças de verdade. Concordo. E Ricardo? Sim? Obrigado. Por ter sido o pai que eu nunca consegui ser. Ricardo assentiu e voltou para junto da família. Paulo ficou mais alguns minutos observando todos juntos, gravando aquela imagem na memória. Quando estava saindo, Sofia correu até ele. Senhor Paulo? Oi, Sofia? Esqueci de falar uma coisa. O que foi? Obrigada pelos presentes de aniversário. Adivinhei que foi você. Como adivinhou? Porque só alguém que presta muita atenção ia saber exatamente o que cada um de nós gosta. Paulo se ajoelhou e abraçou a menina rapidamente. Vocês merecem tudo de bom no mundo. A gente sabe. Mamãe e papai Ricardo sempre falam isso. Paulo saiu da escola com o coração cheio e vazio ao mesmo tempo. Cheio de amor por aquelas 4 crianças incríveis. Vazio porque sabia que esse amor seria sempre à distância. 2 anos depois, Paulo estava trabalhando quando recebeu um envelope colorido. Dentro havia um convite de formatura da 1ª série, escrito com letra de criança. Você está convidado para a nossa formatura. Sofia, Helena, Marina e Miguel. Paulo chegou à formatura e se sentou no fundo, como sempre. Quando os quadrigêmeos subiram para receber o diploma, Sofia acenou para ele discretamente. Após a cerimônia, as crianças correram até Paulo.
Você veio, Miguel gritou animado. Vocês me convidaram. Como eu não viria? Agora somos da segunda série, Helena disse orgulhosa. Estou muito orgulhoso de vocês. Bruna e Ricardo se aproximaram. A relação entre todos tinha se tornado cordial, respeitosa. Paulo, Bruna disse, as crianças querem te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Sofia tomou a frente, como sempre. A gente queria saber se você quer vir no nosso aniversário de 9 anos. Paulo olhou para Bruna e Ricardo, surpreso. Eles pediram, Ricardo explicou. Disseram que você faz parte da família de um jeito diferente, mas faz parte. Se vocês querem, eu adoraria ir. Queremos? As 4 crianças gritaram juntas. 2 meses depois, Paulo estava na festa de 9 anos dos quadrigêmeos. Não como pai, mas como família. Uma família estranha, não tradicional, mas real. Vocês sabem que eu amo vocês, né? Paulo disse para as crianças antes de ir embora. Sabemos, Sofia respondeu. E você sabe que a gente também ama você, né? De um jeito diferente, mas ama. Paulo saiu daquela festa sabendo que tinha encontrado sua paz. Não era o pai que sonhara ser. Não era o marido que podia ter sido. Mas era alguém importante na vida daquelas crianças. E isso era suficiente. 20 anos depois, no casamento de Sofia, a primeira dos quadrigêmeos a se casar, Paulo estava entre os convidados. Quando Sofia dançou com Ricardo, seu pai do coração, Paulo chorou de emoção. Depois da dança, Sofia foi até Paulo. Obrigada por ter vindo. Obrigado por ter me convidado. Sempre vou te convidar. Você é família. Sofia, posso te dizer uma coisa? Claro. Seu pai Ricardo é o homem mais sortudo do mundo. Por ter vocês como filhos. Sofia sorriu. E você é o homem mais corajoso que conheço. Por quê? Porque aprendeu a amar sem possuir. E isso não é fácil. E Paulo olhou para aquela mulher linda que tinha ajudado a criar à distância, que tinha se tornado médica pediatra para cuidar de crianças como ela foi um dia. Sofia, posso te dar um abraço de pai orgulhoso? Pode. Você sempre pode. E ali, na festa de casamento da filha que rejeitara ao nascer, Paulo finalmente entendeu que algumas histórias não têm o final que imaginamos, mas têm o final que merecemos.